Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações nesta manhã. Amém? Como é bom estarmos na casa de Deus no primeiro dia da semana para louvar, bendizer e glorificar o nosso Deus. E você já agradeceu hoje pelo milagre da vida? Já agradeceu? Já agradeceu porque está respirando? Já agradeceu pela sua família? Já agradeceu porque Deus nos trouxe até aqui mais uma vez para louvar, glorificar e ouvir mais uma vez o que Ele quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14. Vamos ficar de pé, por favor. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Leamos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosas, da superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eu farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Estenderei a pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E diz assim: diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numerosos. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Este que diz: nossos ossos se secaram, pereceram a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza. Diz-lhes assim: o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porém, vós o Espírito e vivereis, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Assentai-vos, igreja. Irmãos, a morte espiritual é um conceito presente em diversas tradições religiosas e filosóficas. Especialmente no cristianismo, se refere à separação entre o ser humano e Deus. Ao contrário da morte física, que marca o fim da vida biológica, a morte espiritual diz respeito à condição da alma afastada da presença divina. Muitas vezes é causada pelo pecado ou pela desobediência espiritual. Desde os tempos antigos que essa ideia tem sido para explicar o vazio existencial que o ser humano possui e pode experimentar quando se distancia de Deus. Então, quando o ser humano está em morte espiritual, ele está no profundo vazio existencial, longe da presença desse Deus. A queda de Adão e Eva é vista no início, né, como a morte espiritual, quando o pecado ele entra no mundo e rompe aquela plena comunhão
de Deus com Adão e Eva. Falar de morte espiritual, então, é, portanto, a gente refletir a dimensão que é ter uma vida espiritual saudável. O quanto a morte espiritual ela tem prejudicado nossas vidas individualmente, a sociedade, a igreja. É entender que, através dessa morte espiritual, a gente vai perdendo a sensibilidade das coisas, a sensibilidade de ter contato com o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que se faz nessa manhã: como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Como a gente tem tratado isso? Porque a vida espiritual é a estrutura do ser humano, para viver nessa vida através das adversidades, que não são poucas, das lutas, das pelejas, do dia de amanhã que nós não sabemos como nós vamos enfrentar e como nós vamos lidar com esse dia. Hoje a gente está aqui, não é isso? Estamos na casa de Deus, mas nós não sabemos o que Deus tem reservado para mim e para você daqui a pouco, amanhã. Então, quando a gente busca essa estrutura espiritual, ou faz manutenção dessa vida espiritual, aqueles que quando eu perguntei aqui se você já orou, se você já agradeceu, isso é uma manutenção. Por quê? Ao acordar, quando nós levantamos, a primeira coisa que nós devemos fazer é falar com o nosso Deus. É ter esse contato com Deus, entregando a Ele o nosso dia, entregando tudo que vai ser realizado durante esse dia, porque a partir de então, essa estrutura espiritual, ela vai acontecendo de segunda a domingo. Então, nós vamos tendo esse relacionamento, esse contato com esse Deus, que tem sido um Deus maravilhoso, que tem sido um Deus fiel, que tem sido um Deus que tem nos sustentado. Então, não vamos negociar essa questão de nós termos uma vida espiritual estruturada. Uma vida espiritual em que a gente consegue, o tempo todo, ter esse relacionamento com esse Deus, que é um Deus que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, e diante de tantas questões que nos atravessam, se a gente não tiver Deus como cerne, como tudo em nossas vidas, a gente não suporta as lutas da vida. Suporta? Sem a presença desse Deus, sem a estrutura desse Deus em nossas vidas, vêm as dificuldades, vêm os problemas que fazem parte e tem que acontecer até para o nosso crescimento como pessoa, para evoluir espiritualmente falando, mas se nós não estivermos enraizados nessa estrutura espiritual, através da oração, através da palavra, a gente não consegue suportar. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele profetiza sobre o Vale dos Ossos Secos e, através de uma revelação que Deus leva ele a profetizar sobre aquele povo. Então, é uma simbologia. Então, quando Ezequiel ele chega a profetizar isso, Deus estava querendo mostrar para ele e para o povo: olha a situação como está o povo de Israel hoje. Eles estão como ossos secos, quebrados. Eles estão como se estivesse no vale. Então, a metáfora que esse texto vai nos trazer para mostrar o quanto Deus zeloso, o quanto Deus que cuida, o quanto Deus que restaura, se manifesta ao seu povo. Povo esse que estava em desobediência, por isso foi levado ao cativeiro por 70 anos. Mas ali já não havia mais esperança. Ali já não havia mais a questão dessa adoração a esse Deus. A morte espiritual ali estava acontecendo. E o que é a morte espiritual? Foram se distanciando de Deus.
adorando deuses pagãos. Então, a partir do momento em que foram colocando deuses, com D minúsculo, no lugar de Deus, o grande eu sou, o todo-poderoso, foram morrendo espiritualmente. Então, Deus leva Ezequiel a falar com esse povo através dessa profecia, porque o vale não era algo físico, mas uma visão espiritual que Deus estava dando a Ezequiel para tratar, para restaurar aquele povo. Então, muitas das vezes, nós também nos sentimos assim, em determinado momento de nossas vidas, como ossos secos. A frieza espiritual pode acontecer. Se toda essa introdução que foi falada sobre manutenção dessa vida espiritual não acontecer, nós também podemos sim entrar numa frieza espiritual, podemos sim nos afastar, colocar deuses no lugar desse Deus que ele é maravilhoso. O tema que nós vamos trabalhar é: Deus tem poder para restaurar a sua vida espiritual. Deus tem poder nesta manhã para restaurar a vida espiritual daqueles que se encontram, sim, desanimados, tristes, enfraquecidos, pensando em desistir, não querendo mais estar na casa de Deus, não querendo mais louvar a Deus, não querendo mais falar com esse Deus. Então, se eu me encontro nessa situação, eu me encontro, sim, morrendo espiritualmente. E quando eu também resisto à palavra de Deus, eu também estou morrendo espiritualmente. E quando eu também quero refutar a palavra de Deus, eu estou morrendo espiritualmente. E quando também eu quero negociar para o meu benefício a palavra de Deus, eu estou morrendo espiritualmente. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que tem um amor supremo. Ele restaura em todo momento todos aqueles que se encontram nesse momento. Pode parecer surreal, mas existe sim momentos em que pessoas passam por morte espiritual. E o interessante é que vão naturalizando como algo normal. E se naturalizar como algo normal, não é isso? Essa morte espiritual, fica pior ainda. Não tenho mais prazer de acordar de manhã e falar com meu Deus. Não tenho prazer em ler a palavra de Deus. Não tenho prazer em ter comunhão com meus irmãos. Olhar para cada um e declarar o quanto são bonitos. Não é como a igreja está bonita hoje, né? Todo mundo bonito, não é isso? Filho de Deus é bonito. Então, é isso, é declarar isso, é ter essa comunhão. É entender que quando eu estou com a minha saúde espiritual, eu cada vez mais fico humanizado. Eu tenho prazer de ter Deus na minha vida, mas de prazer de estar na casa de Deus em comunhão com os meus irmãos. Então, quando eu começo a me afastar de pessoas essas que são chamadas irmãos, nós somos o quê? Irmãos em Cristo Jesus. Então, se eu já não consigo mais ter esse prazer, eu preciso rever o meu conceito da minha vida espiritual. Como está acontecendo? Israel se encontrava assim. O Deus que tem poder para restaurar a sua vida, ele faz uma restauração, mas essa restauração requer um diagnóstico da situação. Versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diagnóstico da situação. Para que a minha vida e a sua vida seja restaurada, nós precisamos ter esse diagnóstico. Não tem como a gente dizer que está com essa ou aquela doença se não tiver o quê? Um diagnóstico. Fazer os exames para depois o médico vai fazer o quê? Vai entrar com a orientação medicamentosa necessária e eficaz. Mas primeiro tem que ter um diagnóstico. Sem ter esse diagnóstico não tem como restaurar, não tem como melhorar, não tem como ter a medicação correta. Quando nós vamos também fazer uma obra, não tem como fazer uma restauração, se, por exemplo, tivesse que fazer uma restauração aqui, sem primeiro ter o diagnóstico, sem primeiro olhar o que precisa, o quê? É rachadura, infiltração, como nós vamos fazer. Então, é importante primeiro ter o diagnóstico. Então, Deus leva Ezequiel a essa profecia, mostrar ao povo que precisava ter esse diagnóstico, precisava eles reconhecer o quanto eles estavam mortos espiritualmente. Então, quando há esse diagnóstico,
a gente entende o estado de crise que se encontrava Israel, tanto econômica, política, espiritual, social, emocional. Então, entendemos, temos essa crise. Reconhecer agora a necessidade da mudança. Foi isso que Deus fez através do profeta Ezequiel. Primeiro, estou mostrando como vocês estão. Agora é preciso enfrentar, para que a gente possa ter mudança em nossas vidas, para que possa ter restauração. A gente tem que reconhecer que nós precisamos dessa mudança. Se nós não reconhecermos, a gente não cura, a gente não melhora, a gente não cresce. E Carl Rogers vai dizer, quando eu digo que eu tenho, aí sim, quando eu reconheço que eu estou nessa situação, aí a cura vai acontecer. Se não reconhecer que precisa dessa restauração, não vai acontecer essa restauração em nossas vidas, se caso houver necessidade dessa restauração em minha vida, em sua vida. E a restauração, ela acontece também através da palavra. Para algo ser restaurado, tivemos diagnóstico, entendemos a situação da crise de Israel, estão sofridos, estão feridos, estão sendo humilhados, estão sendo explorados, eles não aguentavam mais de tanta humilhação, de tanta vergonha. Aí teve diagnóstico. Agora, a palavra é que vai fazer com que essa restauração comece a acontecer. Versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? 4, disse-me, profetiza esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Então, através da palavra começa a acontecer a restauração. Um povo que precisava entender que precisava voltar o quê? Para a palavra de Deus. Então, todas as vezes que o povo se afasta da palavra de Deus, começa a morrer, espiritualmente falando. Quando o povo começa a aproximar-se dessa palavra, o povo começa a viver. É como uma planta seca. Quem tem plantação aí, quem gosta de plantar, quando a planta começa a secar, que a gente não vai colocando água, né, regando, o que vai acontecendo com ela? Ela vai o quê? Morrendo. Pode observar que ela está sem água. Ela está sem água. E assim é a nossa vida, quando a gente começa a morrer, espiritualmente, é porque a gente está sem palavra de Deus. Palavra que limpa, palavra que fortalece, palavra que faz com que a gente continue de pé. Então, essa palavra começa a trazer vida, mas quando há uma restauração na palavra, a gente precisa entender que tem que ter um direcionamento de Deus, tem que ter uma ordenança de Deus, tem que ter uma obediência a Deus. Lá no 3b diz, quando ele pergunta, poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Tu sabes. Então é Deus que sabe, é Deus que está no controle. É Deus que nos orienta, é Deus que traz discernimento para as questões da nossa vida. Então, todas as vezes que nós vamos realizar alguma coisa e que a gente não ora primeiro, e que a gente não lê a palavra primeiro, nós somos enfadados a morrer espiritualmente, somos enfadados a não continuar avançando, a não conseguir atingir o objetivo e o resultado específico daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque fizemos do nosso próprio jeito. Não ouvimos a palavra e não obedecemos. Obedecer a palavra é de suma importância para as nossas vidas. Palavra essa que muitas das vezes ela é boa, mas ela não é agradável. Palavra de Deus, ela requer renúncia. Renunciar muitas questões, renunciar muitas coisas. Então, muitas das vezes a palavra ela é até boa, mas quando ela vem ao nosso encontro, quando ela confronta, e diz assim, é preciso abandonar o pecado. É preciso sair desse lugar que não te convém. É preciso você mudar de postura. Porque não são os pregadores que falam isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz sobre isso. Para ver essa restauração, nós precisamos entender que
essa palavra que é linda, que é maravilhosa, que muda caráter, essa palavra que a gente não pode abrir mão e nem negociar, ela traz transformações de vida. Mas para entender a palavra e viver essa palavra, a gente precisa voltar para a ação do Espírito Santo de Deus, que traz discernimento. Sem pedir a Ele orientação, a gente não consegue discernir. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, o homem não é capaz de abandonar o pecado. É que Charles Spurgeon vai dizer que é mais fácil o leão comer alface, né, do que um homem, sem a presença do Espírito Santo de Deus, conseguir sair do pecado, conseguir entender o processo da salvação, sem a ação do Espírito Santo de Deus. É importante, irmãos, que a gente não abra mão também dessa coisa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que ele venha cada vez mais nos fortalecer. Nos fortalecer para a gente continuar essa caminhada, que não é fácil, mas é uma caminhada que Deus tem nos dado. Enquanto tivermos vida, nós temos o quê? Que celebrar essa vida, porque essa vida foi Deus que nos deu. Até porque Deus não desiste do seu povo. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ainda que a gente possa estar caminhando em caminhos que ele ainda não concorda, ele não desiste de você. Ele não desistiu do povo de Israel. Mesmo pelo processo todo de desobediência, eles ali murmurando alguns, blasfemando contra Deus, adorando outros deuses, Deus não desistiu deles. E ele não desiste da gente também. Deus maravilhoso, que nos fortifica, e lá no versículo 12, para vocês entenderem como ele não desiste da gente, portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela o meu povo e vos trarei a terra de Israel. Olha que maravilha. Então, passaram pelo processo de exílio, de cativeiro, de escravidão, mas Deus não desistiu daquele povo, tratou, disciplinou e trouxe esse povo de volta. Trouxe esse povo porque as promessas de Deus, elas não se perdem ao longo do tempo. Elas não se perdem ao longo do tempo. Eu posso prometer algo a você e não cumprir. Deus não. Tudo que ele prometeu na sua palavra se cumpriu. Amém por isso? Tudo que ele escreveu em sua palavra se cumpriu. Então, as promessas de Deus, elas não se perdem ao longo do tempo. Foram 70 anos. Aquele povo sofrendo, mas Deus traz esse povo de volta. Mas ela se estende até os dias de hoje. João 20, 22 diz, e havendo disso, assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo de Deus. Mas ele também a promessa que nós teremos vida, o quê? Abundante. É isso? Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem cuidado de nós, tem zelado por nós, mas também ele trouxe o povo, né, de volta para Jerusalém, mas ele também, até os dias de hoje, a promessa dele se estende para quem? Para nós. Na casa do meu pai, é o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Vou preparar um lugar. João 14, 2, 3, Evangelho de João. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem poder para restaurar qualquer vida, até aqueles que estão aos nossos alcances hoje da internet, de restaurar aquele que se encontra em momento de tristeza, em momento de frieza espiritual, ele tem poder para restaurar. Muitas pessoas, muitas igrejas, algumas estão até fechando, se os irmãos veem da estatística. Temos que estar sempre fazendo essa manutenção, desse contato com Deus, dessa alegria de servir a Deus. Servir a Deus a despeito de qualquer coisa que Ele possa nos dar. Não é isso? A visão de Ezequiel
no Vale dos Ossos Secos, que são os ossos revivificados, ela prefigura a ressurreição dos mortos em Cristo. Amém? Ela prefigura. Então, cristãos que estão em Cristo são novas criaturas. O Cristo que veio para restaurar nós, pecadores, nós que estávamos o quê? Com uma vida espiritual morte, ele dá o seu único filho para que nós tivéssemos vida. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Esse Jesus maravilhoso hoje se faz presente. Esse Jesus maravilhoso hoje quer também restaurar aqueles que possam estar vivendo um momento de frieza espiritual. Mas é preciso reconhecer, é preciso fazer esse diagnóstico, é preciso entender, é preciso enfrentar. A cura só vem quando a gente arranca a pele podre, o tecido necrosado. Se passar a pomadinha tentando curar, não vai curar. É preciso retirar o tecido necrosado, o tecido morto, para que nasça o quê? Uma nova pele. É preciso reconhecer que nós estamos com carência de vitamina D, não é isso? B12, e que estamos fracos, estamos cansados e precisamos repor essas vitaminas. Não é isso? Precisa reconhecer que está doente, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. E quando a gente reconhece, aí é libertador. Aí vem a cura sobre nós, aí nós podemos desfrutar dessa maravilha que é sentir a restauração de Deus a cada dia sobre nossas vidas. Amém por isso? Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer para Deus, como o Senhor é bom para conosco, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom sentir, Senhor, que quando eu me encontro em momento em pensando em desistir, em momento de fraqueza espiritual, sim, o Senhor vem com o seu renovo, o Senhor vem com a sua graça, o Senhor vem com a sua misericórdia e faz tudo novo em minha vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus, agradecer a Deus, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus que é sustentador, obrigado porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, é um Deus que tem manifestado a Sua graça. Por isso nós queremos manter a nossa vida espiritual saudável, fazer essa manutenção diária para que possamos, sim, cada vez mais, viver o que a Tua palavra diz, que é guardar sempre, Senhor, o nosso coração em Ti e sermos verdadeiros adoradores. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus, como é bom estar em Tua casa, Deus. Como é bom falar contigo, sabendo que Tu és um Deus que é soberano, Senhor. Que Tu és um Deus que tem restaurado, Senhor, a nossa sorte, restaurado as nossas vidas. Um Deus que nos trouxe até aqui para que hoje nós pudéssemos louvar, bendizer, e o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, se, porventura, existe alguém que se encontra, Deus, se sentindo fraco espiritualmente, pensando em desistir, não tendo mais prazer, ó Deus, de estar na sua casa, não tendo prazer mais de ler a Tua palavra, não tendo mais prazer em estar em comunhão com seus irmãos. Pai, em nome de Jesus, com a ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor possa trazer alegria, Senhor, ao coração. Renovar as forças, Senhor. Que essas pessoas, ó Deus, não percam a alegria da salvação. Que nós não percamos a alegria da salvação. Que a gente possa entender que o céu é o nosso alvo. E que a nossa vida espiritual, ela tem que estar estruturada em Ti. Para que a gente possa enfrentar, Senhor, as pelejas da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, e retornar o domingo aqui, Senhor, dizendo muito obrigado, Senhor, por todas as lutas, obrigado, Senhor, por todas as vitórias. Porque em todas as lutas o Senhor esteve conosco.
em todas as vitórias também. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque podemos falar com o Senhor. Muito obrigado que nós temos esse privilégio de podermos chamar de Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja aqui reunida, viva, a tua igreja está cada vez mais buscando a tua face, buscando estar na tua presença, se fortalecendo. Então te pedimos, Senhor, continue, ó Deus, nos fortalecendo. Continue, Senhor, nos ajudando, porque a caminhada não é fácil, mas contigo ela se torna mais leve e a gente continua caminhando na sua presença. E é no caminho que a gente vai se relacionando com o Senhor, é no caminho que a gente vai vivendo as experiências com o Senhor, é no caminho que a gente vai recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua igreja reunida. E te pedimos, em nome de Jesus, que agora nós vamos ter uma escola dominical, cremos que será uma escola dominical abençoada por ti e que vidas também serão mais uma vez edificadas. Abençoe todos os professores, abençoe, Senhor, a direção da escola dominical e que essa igreja, mais uma vez, nesta manhã, entende a importância de também ter uma escola dominical. Obrigado por tudo, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.